Oi pessoal, tudo bem? A entrevista de hoje é com a antropóloga e crítica de cinema Isabel Wittmann. Pensando um pouco sobre o machismo no meio geek e no cinema, conversamos sobre os clichês narrativos, o protagonismo feminino nos filmes de super-heróis e a reação do público, dentre outros temas. Vamos conferir? Os clichês de narrativa, eles são presentes em todo tipo de história, independente do gênero de personagem, principalmente narrativas de gênero, né? Filmes de suspense, de terror, de ficção científica, de faroeste, eles têm determinados tropos, determinados estereótipos que são aquilo que caracteriza o próprio gênero do qual eles fazem parte, né? A questão é que muitos desses estereótipos narrativos já estão batidos, já são estereótipos cansados, assim, né? Que as pessoas já se cansaram de assistir esse tipo de história e que muitas vezes são muletas para quem está escrevendo, para quem é o roteirista da história, no sentido de ser uma facilidade repetir aquilo que já foi feito anteriormente. Mas, por outro lado, a subversão desses estereótipos é o que muitas vezes torna o próprio cinema mais atrativo como narrativa, né? Fugindo dessa simplificação mesmo. É um conjunto de fatores, eu diria, né? Primeiro porque realmente, você mencionou 5 filmes de heroínas, essas, se a gente for considerar adaptados de quadrinhos, se eu não me engano, é isso mesmo. Se somar essas personagens, não dão 10, né? Não dá uma dúzia de personagens. E aí não tem como fazer uma leitura muito ampla, porque são tão poucas que a gente não consegue ter um padrão de dizer assim, algumas quebram estereótipos, outras reforçam, mas... E aí como é que a gente fica com meia dúzia de protagonistas, né, mulheres? Muito difícil. Entra uma série de fatores que é o seguinte, como eu mencionei antes, a possibilidade de ter uma protagonista mulher aumenta quando é uma mulher dirigindo ou uma mulher escrevendo, ou de preferência os dois. Só que os filmes de grande orçamento geralmente não tem mulheres dirigindo. Então, até hoje, filmes solo dirigidos por mulheres que tiveram um orçamento de mais de 100 milhões de dólares foram só 5 diretoras. Então, e 100 milhões de dólares para um blockbuster é troco em Hollywood. Vou tentar puxar de cabeça aqui, mas foi a Catherine Bigelow, as próprias irmãs Wachowski, 2 filmes delas passaram desse orçamento, e a Ava DuVernay e a Patty Jenkins. A Ava DuVernay com o último filme dela, que era Alguma Coisa no Tempo, enfim. A Catherine Bigelow foi com K-19, Widowmaker, era um filme de ação, e as irmãs Wachowski foi a Viagem e o mais recente também, enfim. Mas esse é o fato, são 5 diretoras, 2 que trabalham em dupla, então na prática 4 direções femininas. Em toda a história do cinema conseguiram um orçamento maior que 100 milhões de dólares, que é um orçamento banal para um blockbuster. O que significa que, na verdade, as produtoras, a indústria, não está vendo como uma possibilidade de colocar mulheres em direção de blockbuster, para começar. E essas diretoras são entendidas dessa forma. A Patty Jenkins foi anunciada pelo Hollywood Reporter como uma aposta para dirigir Mulher Maravilha, quando na prática ela já era uma diretora que tinha filme com indicação ao Oscar. Aí soma-se o fato de que vai ser muito difícil ter mulheres na direção, logo provavelmente não vai ser colocado a ênfase nas personagens femininas. Tem-se o fato de que o público consumidor de quadrinhos é um público majoritariamente mais jovem e masculino, embora sempre tenham as meninas, mas é aquela coisa do olhar masculino de novo, né? É entendido como se o público fosse masculino. Sempre vai ter as meninas que acessam, mas o estereótipo é de que é o homem que vai consumir, né? E aí, por isso, dada a preferência pros heróis, e as heroínas ficam em segundo plano, às vezes como interesse amoroso. Quando um filme de super-herói tem uma bilheteria ruim, as pessoas não dizem todos os filmes de super-heróis são ruins. Quando Elektra é um fracasso de bilheteria e de crítica, basicamente por mais de uma década, todos os filmes de heroínas foram engavetados, porque o gênero de filmes de super-heroínas foi colocado como um fracasso.
como se fosse uma impossibilidade. Então, uma personagem tem que representar todas as personagens, enquanto que um herói não representa todos os heróis, o seu fracasso, né? Eu tenho a impressão que o universo geek nerd hoje está dominado por pessoas frustradas e com um apego muito grande às suas infâncias, às memórias de infância. Então, antes da gente começar essa gravação, eu tinha mencionado sobre os filmes que me marcaram quando eu era criança. E nos anos 80, para quem cresceu nos anos 80, a gente não tinha um grande número de filmes que tivessem protagonistas mulheres, e quando as mulheres estavam lá, elas eram as namoradas, elas não eram as personagens principais, elas não eram quem faziam as aventuras, quem faziam as jornadas, enfim. E é esse público que cresceu, tem apego por essas narrativas e não quer que elas mudem, porque tem uma questão afetiva envolvida. A questão é que o mundo mudou, as pessoas mudaram nesse meio tempo, e as pessoas querem outras coisas. Nós mulheres crescemos sendo acostumadas a entender que um homem protagonista pode ser o nosso espelho naquela narrativa. E os homens dessa geração não têm a mesma inversão. Eles não conseguem ver uma mulher na narrativa como um espelho deles naquela história. Então é uma questão até de aprendizado, assim, de como se colocar naquele personagem, né, de se espelhar naquele personagem. Tem uma questão mercadológica também, que é o fato de que essas transposições de filmes e histórias que tinham homens protagonistas, traduzindo agora para mulheres protagonistas, como também foi o caso de 8 Mulheres e um Segredo, mas como um exercício criativo é interessante, como uma ferramenta de até questionar o tipo de padrões e de personagens que foram feitos na época e tentar fazer um jogo de inversão para fins humorísticos é interessante. Mas entra a necessidade também da gente criar as nossas próprias histórias, né? Porque é legal brincar com as coisas que já existem, mas a gente também precisa criar um outro cânone, né?